E aí, leitores VIP, como é que vocês estão de quinta-feira? A semana tá voando, não é mesmo? Outro dia estávamos no nosso café com conversa da segunda-feira, já estamos na quinta, quase no final da semana. Eu tô aqui no meu momento de café com leitura. Esse é um momento que é muito inspirador para mim. E por isso mesmo eu gosto de realizar essa rotina pela manhã, que é o meu momento de maior inspiração, de raciocínio mais rápido. E eu sugiro que vocês separem um momentinho do dia, né, para leitura, estudos, que seja compatível com o momento de inspiração, atenção, concentração. Eu faço isso com o meu caderno do lado, porque à medida que eu vou tendo insights, ideias, eu vou anotando aqui, e isso aqui será a fonte dos conteúdos que eu vou produzir para vocês. E a minha mente, ela funciona por associação, conexão, articulação de ideias. Então, um assunto vai puxando o outro, e sempre foi assim a vida toda. E eu sempre utilizei, né, dessa ferramenta que eu tenho para estudar qualquer coisa. Inclusive, na faculdade de medicina, eu fazia isso. Então, muitas vezes eu estava estudando fisiologia, por exemplo, e eu retornava à anatomia e conectava as duas coisas, porque aquilo me fazia, me levava a solidificar mais aquele conhecimento. E aí, patologia, eu voltava para fisiologia, anatomia, e isso vai criando um tecido muito bem intrincado de ideias, de raciocínio lógico. Isso vai exercitando a mente a pensar, né? E também pensar fora da caixinha. E eu acho, inclusive, que esse foi um dos motivos para eu escolher nefrologia como especialidade. Então, eu fiz residência de clínica médica, que passa por todas as especialidades clínicas, e que é um pré-requisito para fazer nefrologia. Eu tive um professor na faculdade, nefrologista, que me inspirou bastante, né, a escolher nefro, que falava assim: qual o exame físico, né, do nefrologista, né? Porque se a gente for falar do pneumo, vai ser a ausculta pulmonar. Se for falar do cardio, vai ser a ausculta cardíaca. E é por aí adiante, né? E no caso do nefrologista, o exame físico é o exame físico completo. A nefro é uma especialidade que ela precisa, de fato, entender sobre as outras especialidades, pois quando um outro sistema não está funcionando bem, o sistema renal, né, ele sofre com isso. E por isso mesmo o nefrologista no hospital, ele é chamado para interconsultas de todas as outras especialidades médicas, não somente das clínicas, mas também das especialidades cirúrgicas. O nefrologista, ele é chamado, né, para participar, né, dos casos clínicos os mais diversos. E na minha subespecialização, né, que eu fiz doutorado em transplante, mais uma vez, para você entender um paciente transplantado renal, você precisa entender toda a clínica médica. Então, eu gosto de acrescentar campos do conhecimento, e eu fiz isso ao longo da minha história na medicina, e eu venho fazendo isso ao longo da minha história já de alguns anos na literatura. Então, quando eu leio um livro de literatura, eu não fico apenas falando de elementos narrativos, de estruturas narrativas. Eu trago conhecimentos que são de campos completamente diferentes para minha leitura. Isso me possibilitou, na medicina, trabalhar com outras áreas para além da nefrologia. Hoje eu trabalho com educação médica, que envolve imunologia e outras especialidades, e consegui caminhar muito bem por essas vias, né, de outras especialidades, e também me proporcionou uma leitura mais aprofundada na literatura, pois por que não se utilizar de conhecimentos da psicologia, de conhecimentos, né, sociais, de uma leitura da realidade para contrapor com aquilo que você está lendo. Dessa forma, a nossa leitura realmente extrai muito mais reflexões do que se a gente se atentasse apenas para o enredo, para a sequência de acontecimentos que está sendo narrada naquele livro. Quem faz parte do Desvendando Entre Linhas sabe exatamente do que eu estou falando, pois lá
tem aula sobre conceitos da psicologia, inclusive com a aula do Dr. Caio Magno, psiquiatra, que agora está no Congresso Brasileiro de Psiquiatria se atualizando para trazer mais conteúdos, tanto para o perfil dele quanto para os cursos que estão por vir. Já estou fazendo a chamada aqui, ele nem sabe que eu estou falando isso. E sabe que a gente consegue, desses conhecimentos, entender melhor as entrelinhas dos livros que a gente lê. Tanto de ficção quanto de não ficção. Um assunto vai se conectando ao outro e a gente vai tecendo essa estrutura. E eu já falei para vocês que o ser humano precisa de estrutura e ordem. E agora eu vou fazer uma conexão com a enquete do dia. Na enquete de hoje, eu perguntei o que é que vocês entendiam como fornecer estrutura. A primeira opção falava sobre dar casa, comida, roupa, ou seja, fornecer uma estrutura física. E a segunda opção se referia a chamar a responsabilidade. As duas alternativas, claro, são verdadeiras, né? Estão corretas. Mas eu quero que vocês prestem atenção na nuance que eu trago, pois chamar a responsabilidade, num primeiro momento, e num olhar mais superficial, talvez não seja fornecer estrutura. Mas se você olhar que para chamar a responsabilidade você precisa dar segurança para o outro, se sentir capaz de assumir as suas responsabilidades, aí sim você entende que chamar a responsabilidade é sim fornecer estrutura e ordem. Fazendo uma analogia, pois aqui adoramos analogias, um brinde às metáforas, analogias, comparações, símbolos. Temos falado bastante sobre isso, né? Não só essa semana, mas há algum tempo aqui no perfil. Pais que educam seus filhos passando a mão na cabeça e fazendo todas as suas vontades, não estão chamando os seus filhos para a responsabilidade, para o seu dever. E pais que dão segurança e geram confiança nesses filhos, fazem com que os filhos se sintam capazes de assumir os seus erros e de se tornarem adultos mais responsáveis com a própria vida, que sejam capazes de gerenciar a própria vida, tanto quando acertam, mas também quando erram. E quando a gente explora essas entrelinhas, a gente vai descobrindo novos significados, sentidos para aquele texto. E é isso que eu trago nessas enquetes. Eu faço vocês pensarem fora da caixinha para vocês irem além nos significados ao lerem os livros de vocês. Hoje eu vou trazer um vídeo que vai falar sobre fornecer estrutura. Afinal, vai trazer como motivação humana principal, dominante, o servir ao próximo. Mas um servir fornecendo estrutura e ordem. Lembrando que ordem remete a direcionamento. Quem será a personagem escolhida da vez? Se você tem algum palpite, deixa aqui e mais tarde tem vídeo novo da nossa série Motivações Humanas e Arquétipos. Agora eu vou voltar para o meu café com leitura para ter mais insights e produzir mais conteúdos interessantes e fora da caixinha para vocês. E mais tarde, vídeo novo, não perca. Personagem muito emblemática. Boa quinta para todo mundo.